Ótima noite a todos. Estou aqui de volta a pedidos e não pude negar. Não estou fazendo live porque eu sou da era dos Flintstones, né? Então fica mais difícil para mim. Portanto, preferi gravar. Eu recebi algumas perguntas, questionamentos e como eles são recorrentes, eu resumi aqui em uma pergunta que me fizeram. Nos vídeos anteriores lá eu fiz uma analogia, uma comparação do futebol com esportes que eu reputo serem inteligentes, principalmente nas suas regras. Vamos lá. O que eu quis dizer imagina o futebol, e quem chegou mais próximo disso foi o Fará, quando ele era o presidente da Federação Paulista. Na ocasião ele criou o campeonato de aspirantes e com regras interessantíssimas, que deixaram o futebol muito mais ágil, dinâmico e interessante. As regras que ele adotavam eram tipo, depois de determinado número de faltas, sem barreira. Impedimento só da grande área em diante. Se o jogador fizesse um número de faltas, ele era banido da partida do primeiro tempo, zerava no segundo e assim sucessivamente. Então, regras interessantíssimas. Me causa muito constrangimento ver dois goleiros na reserva. Hoje a gente tem visto 11, 12 atletas num banco de reserva, que é legal, mas há pouco tempo atrás eram 5 com 3 substituições. Então, geralmente, com 5 opções, você levaria um goleiro, um lateral, um zagueiro, um meio-campo e um atacante, salvo alguma outra necessidade. Aumentar uma substituição já foi maravilhoso, porque você ter 2 substituições em 90 minutos eu acho absurdo. Vamos combinar que o goleiro deveria ser à parte, isto seria muito mais interessante o técnico ter 2, 3 opções de modificação, salvo a do goleiro, que é à parte na minha opinião. O que eu não consigo entender é agora terem 11, 12 atletas num banco de reserva e continuarem sendo as 3 substituições. O sub-20 ainda permitem 6, mas em 3 situações, Ou você substitui 2, 2 e 2, ou 3, 2 e 1, enfim. São 3 paradas só, mais o intervalo. Então, esse tipo de questionamento que eu me faço. Eu não consigo entender 2 goleiros num banco de reserva. A probabilidade de você utilizar um goleiro, ela existe. Mas a probabilidade de usar 2 goleiros eu acho totalmente desnecessário, E a analogia, a comparação que eu fiz aos esportes imagina o interessante que ficaria você com esses 11 atletas no banco, poder colocar, tirar, aproveitá-los de uma maneira mais intensa. Às vezes você tem um bom cobrador de falta, às vezes você tem um atleta que está voltando de contusão e não sabe se ele vai suportar. E existe um grande dilema quando um jogador está retornando à equipe. O treinador sempre tem um dilema: saio jogando com ele e corro o risco dele não suportar o jogo, ou eu entro com ele durante o jogo e ele corre o risco também de não suportar. Então, esse tipo de situação, acredito que sejam essas as dúvidas. O que eu quis dizer com o basquete é que já pensou se o basquete com jogadores de 2 metros de altura ele chegasse embaixo da tabela e jogasse a bola para a sua quadra de defesa? Ficaria um jogo de bobo, Então, o que eu quis dizer o basquete você tem um tempo para passar da sua defesa
e você tem tempo para definir a jogada. Senão ficaria trocando passe e seria um jogo muito monótono. Então o futebol, acredito que precisa, já passou do tempo de inovar, de criar situações como eu pontuei. O vôlei era uma troca de vantagens eternas. Hoje virou um esporte dinâmico. O futsal não podia o goleiro sair da área, não valia gol na pequena área, a substituição era um tédio. Então esse tipo de coisa que me causa estranheza, o futebol não querer inovar, não querer chegar numa situação dessa. Acredito que tenha respondido aí a maioria das perguntas que eu resumi nessa. E há pedidos, né, uma historinha, uma passagem. Eu tinha algumas superstições, algumas manias, né? E duas delas eram em dia de jogo. Eu era o último a deixar o ônibus rumo ao vestiário, eu esperava todo mundo sair, e era o último a entrar em campo. Né? Eram duas coisas que eu gostava de fazer. Muitos dizem que é superstição, muitos dizem que é frescura, mas eram manias que eu tinha. Né? Isso aí não ia mudar em nada o resultado, era coisa que me deixava confortável. E uma vez eu mudei de clube, e era a minha segunda ou terceira partida nessa equipe, e como eu era novo no clube, alguns sabiam da minha mania, e um atleta se escondeu no banco, no ônibus, e eu saí, e ele chegou dando risada, tirando sarro no vestiário. Para mim não fez diferença nenhuma, ele tirando onda, né, por ter me sacaneado, e coincidentemente nós perdemos o jogo. E ele era muito querido nessa equipe, ele era o capitão da equipe, e ao final do jogo ele pediu a palavra e pediu desculpa perante o grupo por ter feito isso comigo. Só que eu expliquei para ele que isso não alterou em nada o resultado do jogo. Era uma mania minha que eu respeitava e gostaria que eles respeitassem. E a partir de então, ele entendeu, respeitou a minha posição, e coincidentemente nós acabamos chegando nas finais, atingindo o nosso objetivo, que era classificar a equipe para uma outra situação, e fomos muito felizes. Grande abraço, espero que vocês estejam aí com saúde, junto com os seus familiares, e a gente segue em frente aí. Grande abraço.